meritocracia que acaba... É um pouco... Tem a ver com essa discussão. Tem a ver com a discussão. E a meritocracia, a princípio, uma das explicações de que o povo negro não teria as possibilidades e que a gente, por uma questão de mercadológica, de alguma forma, apesar de ser um povo segregado, entendeu? São reféns de um passado de escravidão e tudo. Como a gente faz para consertar esses problemas dentro da doutrina liberal, que acredita mais em liberdade de mercado e numa entrevista de emprego daria o emprego para o melhor e não para o negro que precisa para consertar um problema histórico? Cara, eu me enrolei muito. Não, mas dá para entender. Você entendeu? Deixa eu tentar fazer algumas distinções. Fui, Matheus. Não, mas é isso. Porque... Matheus, eu quero falar difícil. Eu me enrolo, Matheus. Você entendeu o que eu disse? Que vamos falando sobre meritocracia. Como é que um liberal puro, digamos, um liberal econômico puro lidaria com essa... No conceito de meritocracia, o melhor ganha a vaga. Nós temos o povo negro que está lá no colégio estadual e a gente não consegue resolver o problema dessa pirâmide. Como é que o liberal vê isso? Pois é, um liberal que defendesse... Foi melhor. Obrigado. Mandou bem. Muito obrigado. Um liberal econômico puro, radical, para esse cara, mesmo a questão da meritocracia não seria o centro da preocupação dele. Ele diz, o importante é que o resultado seja eficiente no mercado, então cada um compete. Sim, os pontos de partida são diferentes, mas e daí? Também não acredito em meritocracia, você está lá em cima não quer dizer que você teve mais valor moral nem nada disso, é só um pouco sorte, um pouco desejo do mercado e ponto. Exatamente. E o problema nem existe para ele. Então ele é alguém que, por uma escolha dos valores dele, o problema sequer existe. Para alguma outra pessoa que defenda, olha, eu defenderia um mundo que tivesse mais meritocracia, eu quero premiar quem se dedicou mais, eu quero premiar quem se esforçou mais, eu quero premiar quem tem mais talento. E para isso, eu vou precisar de que as pessoas partam minimamente de condições comparáveis ou similares, né? E o Brasil, definitivamente, acho que todo mundo vai estar de acordo aqui, o Brasil não é uma sociedade na qual possa falar nem de longe que uma meritocracia, porque olha a desigualdade que a gente tem, olha o racismo, olha como as pessoas nascem em contextos tão diferentes, contextos familiares, contextos econômicos. Você não tem mínimo, o Estado falha frontalmente em prover minimamente essa igualdade de partida, de oportunidades. Então, um liberal que fosse mais nessa linha diria, olha, qual que é o papel do Estado aqui? O papel do Estado aqui seria fornecer essas igualdades de ponto de partida. Eu quero que ele forneça educação básica de qualidade para todas as pessoas, saúde e condições de vida mínima, para que aí sim as pessoas pudessem chegar tão longe quanto o potencial delas for. Isso é uma posição. Mas eu vou além disso. Eu não penso que seria só esse papel. Eu acredito que sim, o Estado pode intervir de outras maneiras. Demoradíssima, uma solução mais longa. É uma solução demorada, é uma solução demorada. Com certeza, mexendo nessa base de educação, a gente consegue igualar, mas o problema é urgente, né? Nós temos tem gerações agora que você vai abandonar, então essa é a questão. Eu não tenho dúvida de que o problema de fundo, de longo prazo, talvez até o que a gente pode dizer que é o mais importante, que é o nosso futuro, esteja aí, o Estado conseguir fornecer essas condições básicas para toda a população brasileira, esse é o principal problema. Mas você tem igualdades que estão se perpetuando agora e que você precisa lidar com elas agora e que também questões sociais como o preconceito racial, outras formas de discriminação que não necessariamente também seriam remediadas com essas reformas e com educação de qualidade para todos. Tá? Eu gosto de fazer um experimento mental que é o seguinte, Rafinha. Pensa na nossa pirâmide econômica. O Brasil é um país bem desigual. Sim. Mas além da desigualdade econômica, ele tem também, nessa desigualdade, uma hierarquia racial. Se você sabe a cor da pessoa, você consegue estimar mais ou menos onde é que ela está na pirâmide. Olha, um jovem negro provavelmente está na parte de baixo da pirâmide, um branco de olho azul, não necessariamente, pode estar embaixo, mas tem muito mais chance de estar no topo dessa pirâmide. Ou seja, a nossa pirâmide econômica também tem aí um degradê racial. Sim. Imagina que a gente mantivesse a pirâmide econômica do Brasil, ou seja, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres igual, inalterada, mas acabasse com a desigualdade racial, ou seja, o Brasil continua sendo um país brutalmente desigual, mas se eu pego um jovem negro ou um jovem branco, essa informação da raça dele não me dá informação nenhuma para eu estimar onde ele está nessa pirâmide. Ou seja, seria homogêneo, você teria ricos no topo, mestiços no topo, enfim, tudo misturado aí em todos os graus da pirâmide. Seria um país melhor? Na minha visão, é óbvio que seria um país melhor. Ainda teria um problema de desigualdade econômica, os muito ricos, muito pobres, uma distância enorme, gente na pobreza e tudo mais, mas teria uma vantagem.
não seria uma sociedade racialmente hierarquizada. Você teria pessoas de todas as raças em todos os pontos. Então, o que eu vejo é o seguinte: você pensar em respostas, em soluções econômicas para os problemas brasileiros é uma coisa. Intervenções para remediar as desigualdades raciais é outra. E não precisa estar junto. Seria um grande ganho para o Brasil a gente diminuir as desigualdades raciais, mesmo sem mexer tanto assim no sistema econômico. Então, eu sou a favor, por exemplo, de medidas que ajudem a elevar e colocar pessoas negras, por exemplo, em posições, um curso universitário, no serviço público, seja lá o que for cotas, seja lá o que for o caminho que você consiga aos poucos, de uma forma um pouco mais rápida do que só consertando as bases, remediar um pouco dessa desigualdade racial brasileira e promovendo o que, na minha visão, deveria ser o norte do país. Né? Então você é a favor de cota para negros nas universidades? Sim. Você é o pior liberal que existe. Não, mas você é uma vergonha para o movimento liberal. É que isso quebra. Eu concordo plenamente com você, mas o pessoal liberal te odeia. Em geral não gostam, mas é que isso é porque também tem uma ideia ingênua de meritocracia por trás disso. Ah, não, que a pessoa que merece... Ou então o argumento de que pode decair o nível do ensino superior, né? Bom, a gente já tem uma boa experiência de décadas ou quase décadas de cotas aí. Não decai o nível do ensino superior, coisa nenhuma. O vestibular ou o Enem não são um jeito tão bom de selecionar pessoas. Porque se eu tive um monte de boas condições de estudo e tudo, eu vou melhor no Enem, eu vou melhor no vestibular. Isso não quer dizer que eu tenha mais potencial, isso não quer dizer que eu seja mais inteligente, que eu vá mais talento, ou ser capaz de correr atrás disso. Então a gente já tem uma experiência de cotas que esses temores não se justificaram. As pessoas que entram por cotas, segundo alguns estudos, até às vezes podem ir até melhor do que as que não dependeram de cotas. E mais, esse é um valor que não está nessa coisa econômica ou meritocrática que se perde de vista. Você está promovendo agora um espaço que antes era majoritariamente branco, como era o ensino superior público brasileiro, federal, de qualidade, agora está muito mais diverso. É maravilhoso para o Brasil que isso aconteça. Até para as pessoas que estão fazendo parte deles, estão convivendo muito mais. E alguns espaços no Brasil eu noto que mudou. Eu acho que shoppings de classe média, por exemplo, hoje em dia, ou de uns anos para cá, aumentou muito mais a diversidade racial ali dentro. É uma coisa boa para o Brasil que isso aconteça. O Brasil é um país que gosta de se gabar de uma forma ilusória, em parte ilusória pelo menos, da miscigenação, da mistura de raças. E eu concordo que isso seja um valor positivo nosso e uma realidade nossa, porque da classe média ali para o povão é bastante miscigenado, sim. Mas os espaços de elite são pouquíssimo miscigenados e são profundamente segregados. Então, se você promover mais entrada e diversidade aí, para mim é excelente também. Acho que entrevistando hoje Joel Boulos aqui, e é muito bacana saber que surpreende a gente.